fico pensando na continuidade nossa quando a gente passa daqui para o mundo espiritual. Se eu for um mecânico, por exemplo, quando eu passar para o lado de lá, não vou ter carro para consertar. O que eu vou fazer? E se eu for açougueiro? Não é? Tem algumas pessoas que têm profissão da fofoca. A televisão mostra isso. Qual é a sua profissão? Fofoqueiro de televisão. O que vai fazer no mundo espiritual quando passar para o lado de lá? E qualquer hora pode passar, qualquer um de nós. Não sabe a hora que parte. Todo mundo já tem a passagem no bolso. Não é? Nasceu, já ganha a passagem de volta. Não sabe a hora que vai. E aí? O que eu vou fazer quando passar para o mundo espiritual? Qual vai ser minhas atividades? Quanto tempo eu vou gastar para me adaptar a uma realidade espiritual e começar a trabalhar? Trabalhar em quê? O que eu vou fazer? Então, há algumas profissões que facilitam isso. Por exemplo, o professor, né? Pode continuar do outro lado, trabalhando em alguma escola para poder ajudar as pessoas. Algumas profissões criam facilidade, mas outras não. Então, o que a gente tem que fazer quando tem uma profissão que não dá para fazer do outro lado? Arranja um hobby que pode ser feito do outro lado. Tá certo? E um hobby legal é ser voluntário para ajudar o próximo. Por que isso a gente vai poder fazer do outro lado? Não é? Tem gente que o hobby dele é jogar golfe, tênis. Será que vai jogar tênis e golfe no mundo espiritual? Como é que a gente vai viver logo depois que a gente voltar para o mundo espiritual? A gente não pensa nisso, porque a gente morre de medo de morrer. Não é? Mesmo sabendo que a gente continua, morre de medo. E principalmente os espíritas. Alguns espíritas que dão show na hora da morte. Vergonhosamente. Não é? Então a gente tem que pensar isso. É aquilo que Jesus ensinou para a gente. A cada dia já basta os seus problemas. Então a gente não tem que ficar carregando problemas para o dia de amanhã. Ao invés disso, a gente se prepara de maneira adequada para viver o dia de amanhã, seja ele qual for. Mesmo que seja no mundo espiritual. E a gente percebe isso. Nós temos acompanhamento de amigos espíritas que desencarnaram, que levaram anos, vários anos, para se adaptar ao mundo espiritual. E já sabia de tudo. Imagina quem não sabe. Tem gente que fica séculos fazendo a mesma coisa que fazia na Terra. Se a gente lê as obras do André Luiz, a gente vai ver. Ele vai encontrar com o avô dele. O que o avô dele fazia? Andava atrás de dinheiro, era um comerciante esperto que só queria ganhar dinheiro. Então ele ficava achando dinheiro nas lamas fluídicas espirituais, porque era isso que ele procurava. Já tinha morrido antes do André Luiz. Né? O André Luiz morreu depois dele, foi encontrar ele no mundo espiritual sofrendo a ambição, os resultados da ambição. É bom a gente pensar nisso. Essas obras espíritas que estão aí, não é para nosso diletantismo intelectual. É para a gente aprender a realidade do mundo em que a gente vive e que a gente continua vivendo depois que passa daqui para lá. Há uma necessidade de continuidade. Então, está na hora da gente aprender a fazer aqui o que a gente vai fazer e continua fazendo lá. Porque essa é a maneira mais cômoda da gente não sofrer. Não é? Ah, é. E teve humildade de aceitá-las. Porque há pessoas, porque faz parte de um grupo mediúnico, um grupo espírita, porque faz palestra, não aceita menos do outro lado. Porque acha que, como eu fui um médium importante na casa de fulano, lá na casa espírita tal, e agora eu vou passar para o mundo espiritual e vou trabalhar de ajudante. Né? Então a gente tem que estar pronto para qualquer serviço. Então eu não me importo de ir para um umbral, não. Nem por baixo umbral, mas eu vou com a vassoura.
Que Jesus nos dê forças para isso. Que assim seja.